Tarefa mínima da aula 2, unidade didática 3. O engradado C, de massa 68,04, então, a massa do objeto é 68,04 quilogramas. Está apoiado num elevador para o qual o coeficiente de atrito estático é 0,4, que me permite apenas calcular o atrito estático máximo. Determine, tá? Aí eu estou fazendo parte a parte as perguntas. Um detalhe é que em determinado momento ele vai dizer que essa rampa, esse elevador, ele parte do repouso. Por isso eu estou colocando que a velocidade angular inicial aqui é 0, porque isso é importante para fazer o diagrama dinâmico. Bom, primeira coisa que ele está perguntando nesse problema, como sempre, é o diagrama do corpo livre e o diagrama dinâmico. Diagrama do corpo livre, eu vou colocar em azul. E ele apresenta a força-peso, que vai do ponto G, que é o centro de massa, eu estou colocando aqui. Essa força-peso, no caso, ela é igual a 68,04 vezes 9,81. Portanto, o W, nesse caso, é 68,04 vezes 9,81, que é igual a 667,5. 667,5 newtons. Vamos guardar esta informação. Eu ainda tenho aqui a força normal e a força de atrito. A força normal e a força de atrito. Observa que este objeto, né, esta haste AB está fazendo esse movimento no sentido anti-horário, de tal forma que está empurrando a caixa inicialmente para a direita. Então aqui, ó, eu vou ter uma força de atrito que vai empurrar a caixa para a direita. Essa força de atrito é uma força de atrito estático e, portanto, variável. Ela vai de 0 até um valor máximo, que é dado pela força de atrito estático máximo. Ora, o corpo ele está tendendo a se movimentar aqui para a direita, ele vai ter também uma normal. E a força normal, ela vai ser orientada para cima, de tal forma que, como o corpo ele está tendendo a escorregar para a direita, ele está tendendo a tombar no sentido anti-horário. O tombamento dele está tendendo a seguir esse sentido, de tal forma que a normal ela vai se encontrar mais para a esquerda. Observa que nesse caso nós não vamos trabalhar com a equação da rotação, por isso essa preocupação com essa posição x, que é a distância da normal até o centro de massa, ela não é importante, porque o alfa da caixa é nulo, apesar da aceleração das hastes angular não ser nula, porque este camarada está fazendo um movimento de translação curvilínea, ou seja, ele não sofre rotação em torno dele mesmo, porém, todos os seus pontos têm uma mesma aceleração angular, com o mesmo raio, com uma mesma trajetória circular. Então, o ponto A, o ponto B, o ponto D, o ponto A e o ponto D, eles vão obter a mesma aceleração angular em relação àqueles centros B e E. Se eu imaginar o G também girando, esse G também vai fazer um movimento circular. E esse movimento circular, ele vai ter o mesmo raio de 60,96 centímetros. Então, essa distância que aqui está, ó, também vai estar mais ou menos por aqui, ó. Esse ponto O eu vou chamar de centro instantâneo
de rotação. E a trajetória circular que o ponto G vai estar fazendo é essa trajetória que eu coloquei em verde aqui. De tal forma que eu posso dizer que o ponto G, no instante considerado, ele vai ter uma aceleração composta por uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta. Só que vamos colocar as fórmulas da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Estou fazendo isso porque eu tenho que construir o diagrama dinâmico. E a aceleração tangencial é dada por alfa vezes R. Nesse caso, vai ser alfa vezes o raio, que é 60,96 centímetros. 60,96 vezes 10 na menos 2 metros. Já a aceleração centrípeta é dada por ômega ao quadrado vezes R. E como eu estou pegando no início do movimento, e no início do movimento eu estou considerando a velocidade angular zero, é porque a aceleração centrípeta é zero. Isso significa que a aceleração do movimento, a aceleração do ponto G, nesse caso, ele vai ter só essa componente tangencial, que eu vou colocar aqui para representar o nosso diagrama dinâmico. Então, ó, esta aqui é a componente tangencial, que vai me dar a massa vezes a aceleração AG tangencial, que é a mesma coisa que massa vezes alfa vezes 60,96 vezes 10 na menos 2. Então, esta é a aceleração que eu tenho. Estou construindo aqui, isso aí seria o que a gente chama de diagrama dinâmico, que eu estou representando em vermelho. Obviamente, eu vou ter que fazer a decomposição nos eixos x e y para poder depois calcular, para depois montar as equações da translação. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em outra cor dois eixos, o eixo x e o eixo y. Podem ver que esse ângulo que aqui está, eu posso determinar. Esse ângulo, ele pode ser obtido através do ângulo de 30 graus. Ó. Esse ângulo aqui, ele vale 30. Se esse vale 30, né, alternos internos, esse aqui também vai valer 30. Logo, este ângulo que aqui está, que é o que me interessa, ele vai valer 60 graus. E eu vou poder projetar os efeitos dinâmicos das acelerações, da aceleração AG. Então, para poder fazer essas projeções, eu vou colocar em preto aqui, ó. Esta aqui vai ser m vezes alfa vezes 60,96 vezes 10 na menos 2, seno de 60. E para cima eu vou ter a outra componente. Para não ficar confuso, eu vou botar uma seta aqui para baixo e vou botar lá, é o m vezes alfa 60,96 vezes 10 na menos 2, e eu estou projetando na direção y, que vai dar o cosseno de 60. Então, esta componente é a AG no eixo y. Desculpe. É a massa vezes a componente AG no eixo y, e esta aqui, ó, é a massa vezes AG no eixo x. Né? Então eu acabei de discutir aí o nosso diagrama dinâmico, que é uma das partes complicadas, principalmente em problemas que envolvem translação curvilínea. Pronto, feito isso,
Eu vou começar a responder as perguntas do problema. Então, ele primeiro quer saber as componentes da aceleração AGX e AGY em função de alfa. E isso, querendo ou não, eu acabei já fazendo na letra A. Então, para calcular o AGY e o AGX em função de alfa, eu já coloquei lá o AGX é igual a alfa vezes 60,96, que é a aceleração tangencial, vezes 10 a menos 2, né? Vezes o seno de 60 graus. Então, isso aqui vai dar 60,96 vezes seno de 60. Isso aqui vai dar 52,79 vezes 10 na menos 2, alfa. Então, acabei de calcular o AGX em função de alfa. De certa forma, eu já tinha calculado antes, tá, pessoal? Eu não soube esperar a pergunta. AGY, então, vamos calcular o AGY. O AGY está ali, ó. Se tirar a massa, eu já tenho o AGY pronto aqui em cima nesta equação. Porque, ó, aqui é massa vezes AGY. Se eu tirar a massa, eu já tenho o AGY pronto. Vai ser alfa vezes 60,96 vezes 10 na menos 2 cosseno de 60. Que vai dar, vamos lá, 60,96 vezes cosseno de 60, que dá igual a 30,48. 30,48 vezes 10 da menos 2, alfa. E acabei de obter a outra componente da aceleração do centro de massa. Feito a letra B, vamos fazer agora a letra C. Ele quer saber as equações de translação. Então, para fazer as equações de translação, é só pegar a fórmula geral. Somatório das forças em X, fato demonstrável, é a massa vezes AGX. Pô, depois que eu descobri a AGX, velho, depois que eu descobri o diagrama dinâmico, o troço fica fácil. Então, somatório das forças em X. Quem é força em X aqui? É apenas a força de atrito estático. Então, força de atrito estático é igual a massa vezes o AGX. E o AGX é 52,79 vezes 10 na menos 2, alfa. E aqui eu montei a minha equação número 1. Somatório das forças em Y é igual a massa vezes a G no eixo Y, que é igual a... Então, vamos lá. Quem é que é o somatório das forças em Y? Como a massa vezes a aceleração está dando para cima, efeito dinâmico, eu vou botar normal menos W. Normal menos o W. Quem é o W? É o 667,5. 667,5 é igual àquela componente MAGY, que já está pronta, que é M vezes 30,48 vezes 10 da menos 2, alfa. Isso aqui é a equação número 2. Pronto, as equações de translação estão prontas. Letra D, ele quer saber qual a aceleração máxima. Então, se ele quer saber a aceleração máxima, ele já está dizendo que a força de atrito estático ela será máxima e, portanto, poderá ser calculada por μe vezes a força normal. E o μe ele deu, ele falou que vale 0,4. Vezes a normal. Normal eu ainda não tenho. Eu vou chamar de N. E acabei de montar aqui, ó, mais uma equação,
que a força de atrito que eu devo utilizar, que é a máxima, é 0,4 vezes a normal. Esta equação eu vou chamar de equação número 3. Bom, eu quero esta aceleração máxima, então eu vou partir para a utilização das equações 1, 2 e 3 para determinar esse valor. Então eu já sei o seguinte, ó, que a força de atrito estático que tem que ser utilizada é a máxima, que é 0,4N. Eu vou substituir 3 em 1. Então, substituindo 3 em 1, olha o que vai dar. 0,4N é igual a M vezes 52,79 vezes 10 na menos 2 alfa. Então o nosso N, ele vai ser igual a, vamos fazer as contas, 52,79 vezes 10 na vezes, vou botar assim, ó. Por que isso? Eu ainda não substituí a massa. Eu posso substituir a massa que foi dada. A massa é 68,04. Então, vou botar aqui, ó, 68,04 vezes 52,79 vezes 10 na menos 2 alfa sobre 0,4. Quanto é que vai dar essa normal em função de alfa? E essa normal em função de alfa vai ficar 68,04 vezes 52,79 vezes 10 na menos 2 divididos por 0,4. Isso aqui vai ficar 89,79. 89,79. Vamos botar 79,579 alfa. Vamos fazer as contas de novo aqui só para verificar. 68,04 vezes 52,79 divididos por 0,4. É isso aí, 89,79579 alfa. Esta aqui, ó, é a normal. Feito o cálculo da normal, vamos fazer o seguinte, olha lá, eu vou pegar essa normal e vou substituir na equação somatória das forças em Y, nessa equação 2. Então, normal é 89,79579 alfa, é a normal, menos 667,5 é igual à massa, e a massa é o 68,04 vezes quem? 30,48 vezes 10 na menos 2 alfa. Então vamos fazer essa conta que aqui está e vamos deixar isso aqui, 89,79579 alfa menos 667,5 é igual a 68,04 vezes 30,48 vezes 10 na menos 2. Isso aqui vai ficar 20,738,592 alfa. Então, vamos lá, é só fazer as continhas agora. 89,579 menos 20,738592
Isso aqui vai ficar 69,06 dúzia. 69,06 alfa é igual a 667,5. Portanto, alfa dá 667,5 divididos por 69,06. Então, esta aí seria a aceleração angular máxima, 9,67 radianos por segundos ao quadrado. Então, aqui a gente chegou à resposta, sendo que esta aceleração, como eu disse, é a aceleração angular máxima. Valeu!